Yes. Estamos em direto? Não. Estamos! Fixe. Alguém está a ver? Não. Vamos falar. Olha, é uma pessoa. Somos nós. São eles. Já começam a chegar. Olá! E tanta gente, ok. Fixe. Olá, malta! Ai, caraças. Bem-vindos à nossa sexta reunião editorial para celebrar o nosso Sétimo. sétimo aniversário. Era mais fixe se tivesse sido a sétima reunião, não é? Devíamos ter feito isto. Devíamos querer começar mais cedo. Tínhamos feito um podcast extra só para bater certo. Devíamos ter feito isto a bater certo, mas não aconteceu. Ainda assim estamos lá perto, sexta, sétima. E pela primeira vez eu e o João estamos acompanhados do Mário, que é assim, é uma figura mítica do Shifter. Toda a gente sabe que ele existe, mas nunca ninguém o vê. Hoje aqui tem Mário Rui André, Rita Pinto e João Ribeiro. E só para provar que não é um holograma. Dá para tocar e bater e fazer coisas do género. Eu na realidade não existo, que eu sou uma pessoa que vocês arranjaram só para fazer comigo. Sim. É Já isso agora- que as pessoas acham. Antes de entrar mais gente, agradecer já aqui estes primeiros 25, 26 agora que já estão aqui. Já vejo aqui o meu pai, portanto fica já o cumprimento familiar. Alguns membros do Shifter, alguns alumni do Shifter, ou seja, ex-colaboradores. O Marco Brandão a esperar que isto seja melhor que o jogo do Bayern. É de certeza, e isso é de certezinha. Achas? Não sei quanto é que está, mas tenho essa convicção. Pela primeira vez, este é acho eu que podemos dizer isto com certeza, é o primeiro podcast que estamos a gravar em que não temos um guião, por isso estamos assim um bocadinho em aberto com os comentários que vocês quiserem enviar, os convidados que quiserem entrar na conversa. Temos alguns pontos que decidimos entre nós que vamos falar, mas ao contrário das outras reuniões, não temos assim uma estrutura hiper definida. A nossa ideia é, até porque esta é a primeira vez que o podcast está a ser público, ou seja, normalmente, para quem não sabe, o nosso podcast é uma das recompensas do nosso Patreon. Por 2€ por mês podes então assistir a esta conversa. Hoje é a primeira vez que está a ser público, pode ser que também ajude a convencer alguns de vocês a querer aderir ao nosso Patreon e então receber o podcast, as notas e a revista, que são as 3 recompensas exclusivas da nossa campanha de investimento. Desta forma, eu espero que, lá está, que queiram ficar connosco na conversa até ao fim, mas só para vos dizer que a nossa ideia era então replicar as 3 rubricas, 3 não, desculpa, 3, não. 4. 4 rubricas que são já regulares no nosso reunião editorial, que é o nome deste podcast, acho que ainda não dissemos, convém dizer, mas aplicado àquilo que foram os 7 anos de vida do Shifter, ou seja, normalmente o João pode-me ajudar a explicar-vos isto. Nós partilhamos com o nosso convidado do podcast uma obsessão do mês, partilhamos a revista de imprensa, Exatamente. partilhamos uma notícia que gostávamos de ter lido e no final fazemos algumas sugestões culturais. Hoje vamos fazer isto, mas aplicado então aos 7 anos de vida do Shifter. Vamos os 3 falar um bocadinho sobre o nosso percurso, destacar alguns dos artigos mais importantes para a história do Shifter, mais marcantes para nós, e contamos também com a vossa participação para saber o que é que vocês acham também. do Eu nosso ia só percurso. acrescentar que, para além de ser a primeira vez que fazemos isto em público, é a primeira vez que fazemos com vídeo e que podem testemunhar o nosso lado mais friendly, mais amigável, diria. Estamos descalços, podem testemunhar. Ou de pantufas. sentados no chão muito amigavelmente, e portanto vocês que estão aí desse lado é como se estivessem aqui nesta grande roda. Agora não podemos estar todos juntos, não podemos fazer este evento ao vivo, que teria sido o ideal, mas acho que é uma boa forma também de nos conhecerem, de verem as nossas caras, de verem os nossos tiques nervosos e eu vou mexer aqui e ali, mas também de ficarem um bocadinho mais próximos de nós, porque também é essa a nossa ideia. Portanto, mesmo a quem não contribui e está a ver este podcast pela primeira vez, o nosso muito obrigado, porque a vossa presença aqui, de certa forma, já é um contributo, porque não estamos aqui a falar sozinhos e isso seria um bocado constrangedor, e saber que vos temos desse lado é mesmo gratificante. E, portanto, espero que gostem deste podcast. Se puderem contribuir, espero que no futuro contribuam. Para quem não contribui, também é importante dizer que ao final de 3 meses o podcast vai para todas as aplicações de podcasts, e eu acho que aquilo que nós falamos no podcast não perde propriamente a validade. Não perde validade, sim, porque não fica datado. Nós, apesar de começarmos quase sempre em assuntos da ordem do dia, acabamos por fazer reflexões e andar por aí em conversas que são mesmo muito interessantes, pelo menos eu gosto muito de as ter. Com convidados muito interessantes também. Também outra coisa que eu acho que vai ser novidade neste podcast, e também serve um bocadinho para enquadrar em relação aos demais,
É que eu acho que hoje pela primeira vez vamos conseguir fazer 1 hora de conversa, porque... Estendemos-nos sempre normalmente. Sim, e eu acho que hoje vamos ser um bocadinho menos deep, eu tenho essa sensação. Sim, Só para talvez. levantar um bocadinho o véu no último. Depende dos comentários. Se os vossos comentários forem assim muito nostálgicos, Sempre nos emocionar. muito queridos, se calhar vamos acabar por Mas no por último entrar por aí. tivemos os três, a nossa convidada foi a Ruth Correia do Interruptor, e tivemos os três à beira do choro, e foi assim um momento Certo. super deep. Sim. Foram 2 horas de conversa, não foi? Diz o Mário com muito pesar, porque ele edita o podcast, por isso ele sabe bem o que lhe custa. E vocês também, se calhar, porque 2 horas se calhar pode ser demais. É um esforço ativo que fazemos, o João pode testemunhar também. Tentamos sempre que a conversa seja um bocadinho nada mais curta, mas às vezes é difícil. Sim, nem que seja a falar mais rápido, que é uma coisa que nós fazemos. Mas sim, hoje vamos tentar fazer a coisa para bater em 1 hora. E contamos aí com os vossos comentários, alguma questão que Se nos tenham. virem sempre a olhar para o computador, é porque nós estamos a ver-vos aqui, ok? Desculpem o Sim, eu amadorismo. Eu confesso alguma excitação por ver pessoas entrar e ver pessoas a comentar. Eu fico... E ver quem é que é. Tipo, Ver a Xamura, que está no nosso Discord, o Ricardo apareceu lá em cima também. Esse pessoal todo que nos vai acompanhando Já quem no podcast, que ele se chama Reunião Editorial, precisamente porque nós queremos que as nossas reuniões editoriais sejam convosco, sejam uma espécie de plenário, e por isso mesmo a vossa participação é muito importante, porque no fundo é assim que nós construímos a editoria do Shifter. É muito com a vossa participação, não é por acaso que nós queremos muito que vocês participem, deem as vossas dicas e opiniões. Se calhar estamos com um problema técnico. Vocês estão a ver-nos? Sim. Acenem que sim, que não. Estamos? Não, o Ok. Xamura disse que nós estamos a ver pequenino. Nós não nos estamos a ver, Xamura, mas olha, o Marco Brandão também quer um props porque também Porque está no está no Discord. Discord. É um facto, é um Respeitem a história, respeitem a história. facto. Nós vemos os vossos comentários. Olha, o próprio Xamura deu um próprio ao Mário. A Marta, minha amiga Martinha, também está a ver. Ok, obrigada, Marta. E a tua mãe também, João. Sim, Sim, estão a ver-nos. Obrigada. Eu vou ali resolver um problema. Venho já. Sim, eu posso ir antecipando aquela que será a nossa primeira rúbrica. Estamos aqui com problemas técnicos, porque isso, se não tivéssemos problemas técnicos no mídia de tecnologia, nem tinha a mesma graça. A nossa primeira rúbrica creio que vai ser a obsessão. Sim. E aquilo que nós costumamos escolher nas nossas opções, a ideia normalmente é que escolher aquilo porque estamos obcecados este mês, ou seja, aquele assunto que nos andou a tirar o sono por este ou aquele motivo. Agora que fazemos esta edição especial, desculpem que eu fico baralhado com os comentários e o Marco Brandão agora está a mandar cumprimentos aos meus pais e isto baralhou-me. Esta edição especial dedicada aos nossos 7 anos, nós decidimos escolher aquilo porque andámos obcecados estes 7 anos no modo geral. Eu acho que o Shifter também, e estes 7 anos do Shifter são fruto de uma espécie de opção por fazer isto, não é? Porque senão acho que todos concordamos que já não estávamos aqui e portanto agora é hora de tornar estas opções públicas. Queres começar com a tua? Queres que eu comece com a minha? Também posso começar. Sim, pode ser. Eu acho que a minha é assim um bocadinho abstrata, porque eu estava a comentar isto com o Mário quando tu chegaste cá à casa. Sim. Porque talvez seja assim um bocadinho abstrata para quem nos segue, para quem nos conhece não tanto, mas é uma obsessão muito, como é que eu ia dizer, pessoal, talvez, e tem a ver com rotinas. Porque quando estávamos a fazer este brainstorming entre nós, o João disse, vamos falar sobre qualquer coisa com a qual lutamos há 7 anos. E uma das coisas com a qual nós lutamos há 7 anos é esta necessidade de ter uma rotina, esta necessidade de às vezes arranjar métodos de trabalho mais específicos, que nem sempre é fácil, também não é assim tão fácil trabalhar com amigos, acho que se pode dizer aqui, não sei se vocês trabalham com amigos, mas às vezes as relações misturam-se e acho que é uma das dificuldades que mais temos. Já pensámos deixar de ser amigos, deixar de trabalhar juntos, agora vamos tentando gerir a coisa, pronto, olha. É uma das dificuldades que temos porque queremos sempre ser profissionais, como é óbvio, e há algumas burocracias, há datas, há coisas específicas que temos mesmo de cumprir, mas numa base diária às vezes é difícil mantermos a organização entre nós, tentarmos sempre
puxar uns pelos outros e tirar o melhor partido uns dos outros. Também somos pessoas muito diferentes, os três, e temos aqui uma grande dose de free spirit e de pessoas que vivem a vida à sua maneira e para quem todos os dias são diferentes. Temos um bocadinho do 8 ou 80 nesse aspecto, nesse particular, sim. Em termos de... E vamos-nos compensando. Sim, eu gosto da tua opção e eu vou já pegar nela, porque eu acho que, sem querer, isso acaba por ser uma opção de todos nós, um bocadinho à sua maneira, não é? Eu é por não conseguir de todo ter uma rotina, portanto, a boca do free spirit era para mim, claramente. O Mário será talvez a pessoa que é mais nos antípodas, não é? Que é aquela pessoa que, eu já lhe disse isto várias vezes, que é, eu fico absolutamente impressionado como é que o Mário consegue manter a rotina dele. Imaginem, se o mundo estiver a cair e o Mário tiver uma cena programada, o Mário vai fazê-la, tipo, não interessa. Sim, eu acho que é um bocado porque eu gosto de ter as coisas um bocadinho planeadas. Gostei da reação que tivemos aqui nos bastidores. Eu gosto que é um bocadinho as coisas planeadas e... Por um lado, o nosso dia-a-dia possa ser mais fácil, por outro, um bocadinho mais difícil também, porque tem de haver alguma hierarquia e alguém tem de mandar e alguém tem de obedecer e esta logística nem sempre é simples, mas eu imagino que isto seja algo que existe em todos os projetos, não é? E principalmente projetos, enfim, mais pequenos. Sim. Nós falamos muito entre nós da necessidade de ter um patrão, mas nós somos os nossos próprios patrões. Olha, o João Moreira! Desculpem, olá! Tenho de dizer olá. E é isso, eu acho que talvez tenha a ver com esta dificuldade de sermos os nossos próprios patrões, de termos de definir as nossas próprias regras, aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia. Mas como o Mário escreveu no artigo que lançámos hoje de celebração dos 7 anos, há muita gente que fica espantada por sermos só 3 pessoas. É um facto, somos só nós os 3, há 7 anos que o núcleo é este, acompanhados de muita gente incrível que faz com que isto seja muito mais fácil, mas ao mesmo tempo, entre nós os 3, a dinâmica às vezes é fácil, outras vezes é difícil. Mas eu não sei se concordas comigo, que é, eu acho que é o facto de nós sermos tão diferentes e às vezes, se fôssemos... Ou seja, essa diferença que permite que nós conseguimos trabalhar bem uns com os outros e ligar um bocadinho bem uns com os outros. Se calhar, se fôssemos mais iguais ou tivéssemos um método de trabalho mais parecido e mais coisa, se calhar não íamos conseguir ligar-nos tão bem. Eu não diria dar-nos tão bem. Eu acho que o resultado seria diferente, certamente, porque eu também ia acrescentar ao facto de sermos amigos e termos que trabalhar juntos e, portanto, sermos amigos e sermos colegas de trabalho, não é? O facto daquilo que nós fazermos ser o nosso trabalho e ser a nossa paixão também, porque aí é muito difícil para mim. Eu acho que sou a pessoa que sofre mais esta dificuldade, porque eu leio uma notícia a meio do dia e apetece-me escrever sobre aquela notícia, e depois leio uma ao final do dia e apetece-me escrever sobre aquela, e portanto uma pessoa tem que andar sempre aqui a tentar gerir as paixões e a tentar equilibrar a coisa. E aproveito já para responder a um comentário que surgiu no nosso formulário e dizer que não tomo nenhum calmante por dia. É fantástico. Agora tomo gotas de CBD, faz mais ou menos o mesmo efeito, mas calmantes não preciso, pelo menos por enquanto. Tenho-me aguentado sobre isso. Essa pergunta fica já respondida. Mas eu acho que também importa saber, e isto pode ser algo que se calhar para muita gente que nos segue há algum tempo não vai soar estranho. Nós somos muito adeptos da saúde mental como um tema de investigação e de trabalho jornalístico, como o que nós fazemos, mas também somos muito respeitadores da saúde mental uns dos outros, ou tentamos ser. E apesar de às vezes também sermos muito nocivos para a saúde mental uns dos outros, como quaisquer colegas de trabalho, tentamos sempre respeitá-la, e essa também é uma gestão difícil de fazer, porque por vezes, se alguém está num dia mais em baixo, como somos só 3, bebemos muito deste bem-estar uns dos outros, e é esse equilíbrio que às vezes é difícil de encontrar, e era por aí também que eu falava então da rotina como uma obsessão, porque há 7 anos que tentamos ter uma rotina. Eu pessoalmente também não adoro a ideia de ter sempre que os dias sejam todos iguais. Aliás, isso é uma das coisas boas de trabalhar no Shifter, é que cada dia é um dia novo e há sempre coisas novas para descobrir. O João, como já disse, também não é uma pessoa que viva muito com essa rotina, mas é alguém que precisa dessa rotina, e por isso vamos equilibrando. Eu acho que podemos fechar o meu tema assim. Sim, eu queria fechar com outra nota ainda mais querida,
Que é porque eu acho que há um papel muito importante nas pessoas que nos leem e que de vez em quando mandam uns mails, uns comentários, umas mensagens, e que também é um bocadinho aí que nós temos o nosso elemento regulador, não é? E o nosso elemento de tipo, estamos a fazer isto por algum motivo e está aqui alguém do outro lado que está por quem está a valer a pena. Isso também é mesmo importante e eu acho que essa nota ainda é melhor para fechar. Acho que podes ir para a tua opção, João. Não, já estava aqui a ler as perguntas João e a ver está muito fixado nos vossos comentários. o que é que se passa Não, aqui. Nós temos aqui algumas coisas interessantes. Temos pessoas a mandarem-nos abraços, temos pessoas a perguntar o que é o CVC, que não é CVC, é CBD. CBD, é canabidiol, mas eu acho que não é boa ideia eu recomendar isso, porque não sei se é legal, mas sei que podem pôr como incenso, coisas assim do género. É um relaxante, é assim um calmante natural, podemos dizer assim. Exatamente. Mas tu falaste há bocadinho do formulário que nós enviámos para as pessoas nos enviarem algumas perguntas. Não recebemos imensas, mas recebemos algumas muito interessantes e outras são muito engraçadas. Sim, como a pessoa que pergunta quantos calmantes é que o João toma. E esta pessoa que diz que o esquema de cores do shifter fez-me sempre lembrar bananas. Certo. E o Marsupilami, a mim faz-me lembrar o Marsupilami, que era aquele desenho animado muito engraçado, tinha uma cauda muito grande. Passando para a minha opção, para ver se conseguimos fazer 1 hora, a minha opção foi uma opção que eu escolhi também porque desenvolvi ao longo do projeto e entretanto já não é só uma opção que eu tenho para o projeto, é uma opção que eu levo para a vida, assim, mais uma para a poesia. E é uma opção pela literacia mediática ou literacia dos mídia. E em específico no universo digital, que é a plataforma onde nós fazemos a maioria do nosso trabalho, apesar de agora também termos uma revista física. E a minha opção tem sido muito essa de tentar perceber, assim, eu falando aqui um bocadinho da perspectiva pessoal, de onde parte esta opção, eu sempre fui, e estão aqui os meus pais que não me deixam mentir, eu desde muito pequeno, desde os meus 10 anos, que eu sou um viciado nos computadores e aos 12 anos já programava sites e coisas assim do género, e portanto eu sempre nasci ligado à tecnologia e para mim é tudo muito intuitivo e muito natural. E agora, de repente, no Shifter e comunicando assim para uma massa de pessoas maior e convivendo com pessoas que têm várias abordagens à tecnologia, tem sido muito fascinante para mim perceber, por um lado, aquilo que as pessoas entendem ou não entendem da tecnologia e dos mídias online, e por outro, nós no Shifter testemunhámos o maior advento das redes sociais de que há memória, não é? Quando nós nascemos já existia o Facebook, mas o grande boom, eu acho que nós acabámos por também o viver, e todos estes fenómenos da desinformação, das fake news, dos bots, da inteligência artificial a criar notícias falsas, tudo isso me fascina absolutamente e acho que também podem percebê-lo pelo meu trabalho no Shifter, porque é uma das áreas em que eu pessoalmente e o Shifter no geral acabamos por incidir muito. Portanto, a minha opção é esta, literacia mediática. Ou seja, a minha opção é mais... a tua é mais editorial, a minha é mais prática, é mais processual, digamos assim. Exato. E a tua, Mário? A minha vai um bocadinho também na onda que o João estava a falar, que no sentido em que temas em que nós pegamos e temas em que nós falamos. Porque eu recentemente comecei a inscrever-me no mestrado em jornalismo e o que eu tenho percebido nesse mestrado e que não é um mestrado assim muito teórico, ou seja, não é muito clássico no ponto de vista do jornalismo, é um mestrado um bocado atual e ligado à questão das redes. E o que eu tenho percebido é que, no fundo, ganho uma visão, isso que é uma coisa muito pessoal, ganho uma visão dos temas que nós falamos e das referências que nós usamos nos textos. E acho que aí também eu pessoalmente agradeço imenso a nós e ao nosso trabalho que fazemos aqui, ao João e à Rita em particular, porque estas referências todas que nós cultivamos no projeto internamente e fora e também para fora nos textos que nós produzimos, são referências que eu acho que são muito interessantes e que aqui no mestrado tenho percebido que realmente isso ganha um corpo e ganha como é que é de explicar? Ganha tipo uma forma. Uma forma. Yeah. Sim. Ganha uma forma e acho que faz tudo muito mais sentido. E tenho que chegar desse cruzamento entre o que aprendi aqui dentro e nos textos que eu leio e que vocês escrevem e naquilo que também
me forçam às vezes a escrever e a aprender quando escrevo esses textos. E em um cruzamento em que o que nós falamos e o cruzamento em que eu falo academicamente no meu mestrado e nos textos que me obrigam a ler. E acho que há aqui uma dinâmica gira entre uma área e a outra. Acho que é um bocadinho isso. Eu queria só sublinhar o verbo que o Mário usou. Os textos que vocês me forçam a escrever. Vocês estão já a perceber como é que funciona aqui a dinâmica, não é? Não, eu ligo o forçar... Eu percebo, é no bom sentido. No bom sentido, porque acho que aprendi muito com essa Não, eu acho que nós podemos aqui contar 2 exemplos. Isto é uma reunião editorial, portanto acho que essa parte da partilha é fundamental. Porque há pelo menos 2 textos, que me lembro de cor, que eu forcei o Mário a escrever, literalmente, e depois acabaram por ser 2 textos de imenso sucesso, e então acho que o Mário ficou para sempre com essa aprendizagem de que tipo, às vezes ele tem que ser pegar forçado. no potencial do Mário e moldá-lo. Quais? Foi o da internet serviço público? Não, foi o da aplicação o da aplicação do Stay Away Covid. Sim. E foi o da Sofia. Da Sofia no Web Summit. No Web Não me lembrava Summit. da Sofia. Da Sofia no Web Summit. Portanto, as views também não são o nosso maior foco, mas acaba por... Não, mas acho que esse aí curiosamente esse aqui foi um dos que tiveram mais visualizações. Sim. Era mesmo essa o meu resumo. E eu também gosto da tua opção porque eu traduzia num conceito que nos é muito familiar, eu acho, ou que cada vez vai sendo mais e... se ficarem atentos ao que eu vou dizer, tem aqui já uma pequena pista para a próxima revista, que é esta ideia de produzir inteligência, não é? De produzir conhecimento num sentido lato. Nós vemos muito o jornalismo, eu acho que tradicionalmente tendemos a ver muito o jornalismo como uma prática informativa do dia-a-dia, e eu acho que especialmente nesta era que vivemos, de toda a informação, há muito... Desculpem-me puxar a brasa à minha sardinha, mas é o momento para o fazer. É muito importante fazer este tipo de trabalho de simplesmente produzir conhecimento, e de produzir conhecimento às vezes em relação com fenómenos contemporâneos, outras vezes mais desligado de fenómenos contemporâneos, mas de promover uma reflexão sobre os nossos tempos. Acho que isso de é análise mais do que de notícia, porque... E isto até para responder a uma pergunta que vimos que alguém nos enviou, entretanto, e que diz como é que o Shifter se encaixa com ou contra as plataformas que existem hoje em dia. Eu não sei se esta pergunta era sobre plataformas de social media, de redes sociais, ou se até era em comparação com outros mídia, mas acho que esta resposta do João vai um bocadinho de encontro a isto. O nosso papel, sentimos que é muito este de refletir e de analisar o que se está a passar no mundo e não só contar, porque contar é uma informação que é fácil de ser encontrada em todo o lado, mas perceber de que forma é que isso pode então influenciar o mundo e de que forma é que um acontecimento pode passar então a ser história, por exemplo, ou pode passar a ser conhecimento, por exemplo, de que forma é que a informação pode ser passando a redundância história e conhecimento. Sim, e respondendo à mesma pergunta, eu gostava de ler o nome deste utilizador, Larvacho Poder, eu acho que é Larvacho Poder, não sei, mas é qualquer coisa dentro deste género. Mas o que eu queria acrescentar a esta resposta é que eu acho que o Shifter também tem um papel, pelo menos eu acho que este papel acaba por ser um bocadinho mais orgânico e menos pensado, mas de humanizar um bocadinho o universo digital e de fazer um podcast sentados no chão. Acho que é a melhor representação. Nós hoje em dia estamos muito habituados a ver a figura do jornalista que também se tornou uma estrela, não é? Que também vai à cadeira de maquilhagem antes de apresentar seja o que for, que tem todo esse treino e todo esse lado de espetáculo, de espetacular, que faz parte, não é? E nós somos um bocadinho... às vezes por amadorismo, no melhor sentido da palavra, de fazer isto por gostarmos e por amarmos, somos um bocadinho o contrário disso, somos um bocadinho assim mais próximos, mais humanos, eu acho, e também tentamos cultivar isso. Portanto, nós, desde o princípio do Shifter, que nós não nos apresentávamos o que fazíamos como jornalismo, porque sempre tivemos noção que havia muito de humano em cada coisa que dávamos. Agora eu acho que cada vez mais nós percebemos que esse papel do humano também se chama jornalismo,
e então estamos a convergir esses dois lados, mas eu acho que a melhor resposta é essa. A forma como nós nos encaixamos é porque nós, fazendo aqui um pequeno enquadramento, muito pequeno enquadramento histórico, foi o Mário que criou a primeira forma do projeto, depois a juntei-me, o João Dórdio também se juntou, depois juntou-se a Rita e tornou um bocadinho mais jornalístico, mas eu acho que o objetivo de todos, ou a motivação de todos e mesmo de todas as pessoas que passaram pelo Shifter, como o Bernardo, que está aí a dizer que somos o melhor órgão de comunicação social, acho que o objetivo de todas estas pessoas também foi um bocadinho resgatar a comunicação social para nós e para aquilo que nós gostávamos de ler. E já que temos aqui um mídia, fazer um bocadinho este exercício de ter uma plataforma. Até porque, como leitores e como gente interessada em jornalismo, sentíamos que havia realmente um espaço onde nós nos podíamos inserir e aos nossos interesses e à nossa forma de os abordar e de os analisar, que sentimos que não era feito em Portugal. Não só naquilo que são as nossas áreas de interesse, mas essencialmente nisto que o João falava, que é a nossa forma de abordar os assuntos, e que com o tempo acho que talvez quem nos leia também tenha conseguido perceber isso. Era um orgulho muito grande para nós, se sim. Tem-se vindo a edificar cada vez mais. Em termos editoriais, o Shifter tem vindo a percorrer um caminho grande. Já passámos por várias fases, já passámos por fases em que nós próprios queríamos atacar tudo o que era as notícias do dia e estávamos muito preocupados, por exemplo, com a quantidade que produzíamos e às vezes a qualidade saía Ao lado. E eu sinto que neste momento é talvez o momento de maior plenitude que alguma vez tivemos. Pelo menos pessoalmente sinto que estou finalmente a fazer aquilo que eu sempre queria ter feito no Shifter, e como em tudo isto é um processo, não é? Vamos crescendo com isto, e é por isso que também é pena que tínhamos de lançar a campanha que lançámos a semana passada, logo nesta altura em que sentimos que as coisas estão a ser tão satisfatórias para nós. Mas pronto. É fazer figas. É fazer figas e tentar chegar ao nosso objetivo. Já agora, porque nós acho que não somos muito fazer estes apelos. Se não nos puderem apoiar monetariamente, podem sempre partilhar, é mesmo importante. Ainda há bocado vi aqui um comentário que dizia que conheci o projeto por acaso através do Instagram. Deve haver dezenas de outras pessoas, e não são dezenas de milhares de outras pessoas que ainda não conhecem o projeto e que podem de algum modo ficar interessadas, e eu acho que o Shifter tem uma mais-valia nesse aspecto, porque a nossa abrangência temática é mesmo grande e nós não fechamos a porta a nada, eu acho. Eu lembro-me que no outro dia vos ia propor um artigo sobre futebol, depois acabou por me passar a iniciativa, mas pronto, aqui estão a ver que nós temos uma grande abertura em termos temáticos e, portanto, mesmo pessoas que possam vir de uma área um bocadinho diferente podem acabar por gostar e se identificar com aquilo que nós fazemos. E um bocadinho também a propósito do que o João estava a dizer, eu estava aqui a ler um comentário bastante grande que alguém nos deixou no formulário dos 7 anos que vos convidámos a preencher, e é alguém que nos dá os parabéns pelo nosso trabalho, obrigada. Não é identificado o comentário, por isso é que eu não posso dirigir o agradecimento. E alguém que diz que é uma pena que esteja a ser tão difícil para nós angariar mais patronos, que dos milhares de seguidores e leitores que temos, se cada um deles contribuísse com €1 por mês, o Shifter poderia sobreviver, e é um facto, foi um dos nossos ângulos da campanha. E é alguém também que nos diz, faz uma pergunta que eu pessoalmente não sei muito bem responder, porque não sou grande mestre dos algoritmos nem nada do género, mas que diz que acha impressionante como é que, quando fala do Shifter a pessoas que acha que são a personificação do nosso target, ainda não ouviram falar. Ou seja, o que é que estará por detrás dos problemas da nossa comunicação ou da forma como nós podemos chegar às pessoas, porque a verdade é que há cada vez mais pessoas que chegam até nós e que nos conhecem hoje em dia que que demoraram a chegar aqui. Eu acho que eu não tenho resposta para essa pergunta, mas tenho resposta para essa pergunta, que é, nós somos um bocadinho misfits, não é? Aquelas pessoas que não se enquadram muito em nenhuma categoria, e também rejeitamos às vezes, o Marco Brandão está-me a ouvir, se ele quiser dizer aí nos comentários, Marco, as conversas que nós tivemos sobre isto, às vezes ele diz-me, vocês têm que ser um bocadinho mais
vou usar aqui a expressão sensacionalistas, embora não seja muito isso, tem que ser um bocadinho mais diretos na comunicação. Por exemplo, este apelo que nós estamos a fazer agora, se calhar por algumas pessoas já tínhamos feito há mais tempo, porque a nossa situação no projeto não é precária desde a semana passada, não é? Já estamos aqui um bocadinho... Falta o clickbait, diz o Duarte. Falta o clickbait, e mesmo assim às vezes somos acusados de fazer clickbait, mas nós, quem nos acompanha de perto, e se vocês virem os nossos materiais de comunicação e tudo mais, nós temos mesmo muito cuidado com aquilo que dizemos, e às vezes se calhar falta o clickbait, é verdade. Era aquela história que eu há pouco dizia de termos cuidado a usar o termo jornalismo, até termos pessoas como a Catarina Carvalho, que também está aqui a ver-nos, e que tipo há 3 semanas eu estava com esta conversa, a Catarina não se importa de certeza que eu partilhe isto aqui, estávamos com esta conversa e ela estava-nos a perguntar tipo, mas porquê é que vocês achavam que não era jornalismo? E pá, nós achávamos simplesmente porque sinceramente nunca ninguém nos disse, então tipo, nós íamos fazer isto por gosto. Eu acho que também há uma comunicação associada à palavra jornalismo, ou seja, às vezes nós achamos que por sermos novos ou por sermos, se calhar não temos uma escritura tão séria, com bem montada e tão aliada, formal, uma escritura mais formal. Se calhar achamos que não nos podemos chamar jornalistas porque o jornalista é uma coisa mais... Sim, nós próprios acabamos por ter que lidar com o estereótipo com que crescemos, não é? E agora vamos desmontando um bocadinho esse estereótipo, acho que faz parte, e portanto, quando dizemos isto também não dizemos isto com pesar, tipo, aí devíamos ter feito mais cedo, não, acho que é um percurso que nos realiza, portanto... Olha, podemos passar para a próxima Sim, rubrica. senão fazemos mais um podcast sem 1 hora. Temos que fazer de árbitro. Em princípio já não vamos a todo lado, mas também vamos falando convosco e vamos vendo os vossos comentários. Também é um bocadinho isso que interessa neste podcast. Mas eu acho que podíamos agora reservar este momento para destacar alguns artigos. Sim, da revista de imprensa. Que achemos relevantes e dignos de menção. Não sei se queres começar. Eu posso começar. Eu escolhi 2 artigos meus. Não, escolhi 2 artigos meus também um bocadinho porque visto que é um momento de partilha e um momento de estarmos juntos no digital. O primeiro artigo que eu escolhi foi a entrevista que eu fiz ao Kezo, ao rapper do Porto, original marginal, Kezon, e porque foi a minha primeira entrevista. Eu escrevi artigos há 3 semanas ou 4 semanas, porque eu quando entrei no Shifter a minha formação é em publicidade, mas eu sou designer e então eu ficava um bocadinho distante do teclado na parte da escrita, e depois é que fui ganhando o gosto e fui ganhando, eu acho, algum jeito. E foi a minha primeira entrevista e era um rapper que estava num hiato há algum tempo. Eu tive a oportunidade de ouvir o disco um tempinho antes, então eu acho que foi o meu primeiro momento de jornalista. Agora olhando para trás consigo reconhecê-lo e foi muito fixe porque depois, passado 2 semanas, fui ao Porto e estava lá o Zé Menos, que hoje em dia também lançou um disco incrível, e ele deu-me os parabéns por esse artigo à porta do Plano B, antes de ver o concerto do Virtus, e eu achei aquilo mesmo um momento super marcante e gostei imenso. Portanto, a minha primeira escolha é essa. Que resumido, foi incrível. Consegui. Devia ser sempre assim. Acho que podes ir já para a segunda. Deixa-me só dar um olá ao Tiago, o nosso estagiário, só para provar que nós tratamos bem os estagiários. Pois é. Aqui temos um estagiário a assistir ao nosso live. Tiago, não te esquecemos de ti. Obrigado por estares aí desse lado. Não, o Tiago estava sempre todos os dias de manhã, eu era sempre pontual. O Tiago é o protótipo do estagiário. Nós não o tratámos mal porque ele também não nos tratou mal a nós. Era impecável, foi um belo mês de maio. De Setúbal, veio da Faculdade de Setúbal, convém referir. Passando para a minha próxima revista de imprensa e fintando as expectativas, porque eu tinha-vos dito que ia escolher uma e agora vou escolher outra. É uma outra entrevista que eu fiz ao Jonas Stoll e ao Ian Fairman, que é um artista e um advogado. O Jonas Stoll é o artista, creio que é dos Países Baixos, e o Ian Fairman acho que é austríaco ou alemão, não tenho a certeza. E é uma entrevista que eu lhes fiz sobre um projeto que eles têm que se chama Collectivize Facebook, que é uma queixa formal apresentada nas Nações Unidas, em que eles propõem que o Facebook nos ataca diretamente o direito humano à autodeterminação. E nos ataca o direito humano à autodeterminação porque condiciona as notícias que nós lemos, condiciona os amigos com que nós convivemos, condiciona uma série de vertentes da nossa vida que são
são fulcrais para uma vida em sociedade regrada. E eu acho que esse artigo, primeiro foi muito fixe para mim, eu gostei imenso, porque eu sigo o trabalho do Jonas Stahl já há alguns anos e ele tem uma série de projetos que eu pessoalmente gosto muito. Para vos dar um exemplo, ele fez, enquanto artista, ele montou uma assembleia em Rojava, no Kurdistão, e portanto é assim um artista muito engajado em causas políticas e foi mesmo muito fixe para mim poder falar com ele e poder falar com o Ian sobre uma série de assuntos. E depois porque, apesar disto ter sido há relativamente pouco tempo, eu acho que nós ainda vivemos um bocadinho esta coisa de que quando conseguimos falar com alguém com quem queríamos falar, ficamos tipo, ai, pô, esta pessoa aceitou, brutal. E então tipo, eu entrevistei o Jonas e o Ian e percebi na altura que, tirando a minha entrevista, eu acho que a única entrevista que houve sobre o mesmo projeto foi no Mediapart. O Mediapart é um órgão independente francês que é absolutamente incrível. É talvez um dos maiores exemplos do que é o jornalismo independente a nível europeu. E eu fiquei orgulhoso, não posso deixar de ficar orgulhoso por ter feito aquela entrevista. E ainda hoje em dia, porque acho que é uma entrevista muito pertinente numa série de conversas, eu agora já tenho que me coibir de enviar às pessoas, porque eu estava sempre tipo, aí estamos a falar disto, olha, lê lá esta entrevista, e estamos a falar disto, lê lá esta entrevista, estava sempre a fazer esse papel, e portanto agora aproveito que estão aqui 50 pessoas a ouvir a dizer, vão ler a minha entrevista, porque eu acho que é mesmo pertinente para os dias que correm, e portanto deixava estas duas notas de revista de imprensa. Boa. Mário? Eu? Bem, eu também vou fazer aqui um bocadinho que o João fez, que é não ir por aquilo que eu tinha pensado, e falar um bocadinho do Radar enquanto rubrica, porque enquanto rubrica que nós temos, o Radar, para quem não sabe, é uma rubrica em que nós acompanhamos o que se passa no mundo político e na geopolítica, e tentamos explicar e esmiuçar e traduzir aqui um bocadinho por miúdos. E eu quero aqui o Radar porque acho que o Radar mostra bem aquilo que a Rita acaba a falar, da mudança que houve no presente, ou seja, da mudança da evolução editorial que nós fomos fazendo, e acho que é uma rubrica que eu pessoalmente sou consumidor, eu não escrevo. Não escrevo para o Radar, mas gosto imenso do Radar porque ele acaba por perceber o que é que se passa no mundo, e acho que através dos canais de televisão tradicionais acabam por ser peças que não ficam um bocadinho difusas e que a pessoa não apanha muito bem. E então gosto imenso do trabalho que fazemos no Radar, que vocês fazem mais. Que acho que podemos dizer que é uma rubrica que vamos ressuscitar em breve, sim. que não tem estado parada, porque nós, cada vez que escrevemos sobre o mundo, vamos alimentando o Radar, mas que está a sofrer assim uma reformulação. Eu acho que é para melhor, portanto isto até parece meio momento publicitário, de repente o Mário fala de uma coisa que nós queremos promover. Não foi planeado, mas podia ter sido. Sim, porque nós estamos a tentar... Não, mas mesmo as peças pequeninas continuam... Sim. Claro, é o que eu estou a dizer. Ou seja, não estava parado, nós continuamos a falar sobre o mundo, mas o Radar em si... Sim, vimos ali uma janela de oportunidade para fazer uma coisa um bocadinho melhor, e também creio que... Vamos ter um mapa, não é? Não sei de onde é que veio o comentário, mas veio um comentário algures de alguém nos primeiros tempos que nós lançámos o Radar, do tipo, isto podia ser assim, e aquilo ficou-me na cabeça durante algum tempo, e agora estamos a fazer uma pequena reestruturação. De acordo com o que essa pessoa sugeriu. Já agora a dizer isso, porque eu acho que também é importante e também nos distingue das outras pessoas, é que nós lemos as vossas mensagens e se forem a dizer mal, nós ficamos a bater mal. E se forem... Mas também pensamos na crítica que andamos Não, claro que sim, ficamos a bater mal nesse aspecto. E só isto para dizer porque agora quando nós lançámos o nosso apelo, recebemos uma mensagem de uma pessoa que eu gostava de me lembrar do nome. Foi na nossa comunidade? Não, foi aqui no próprio Instagram, e eu vou aqui a correr à procura do nome desta pessoa porque merece um agradecimento. Ruben dos Santos. O Ruben dos Santos mandou-nos uma mensagem enorme com 5 pontos de coisas que nós podíamos fazer para conseguirmos mais receita, e por acaso algumas das ideias do Ruben já tínhamos em mente e em processo e estamos a tentar desenvolvê-las. Outras ideias são diferentes e não temos em mente ainda, mas nós adoramos esse tipo de insight e aproveitamos-lo de facto. Tipo, não é aquela mensagem que nós vimos e dizemos sim, não. Nós vamos mesmo levar a sério as sugestões que nos dão. Até porque nós não escrevemos para nós próprios, não é? Apesar
de ser muito gratificante podermos trabalhar naquilo que gostamos e sentirmos, como eu disse há pouco, que finalmente a nossa linha editorial está cada vez mais de acordo com aquilo que nós queríamos para o Shifter. É para vocês que escrevemos, isto soa muito perigoso, mas é um facto, por isso se vocês puderem participar e dizer-nos aquilo que querem realmente ver, eu acho que é tudo o que nós queremos, na verdade. Sim. É feedback. E é em projetos pequenos como nós conseguimos ter uma facilidade de comunicar com a nossa comunidade e criar aqui um núcleo de pessoas que vamos encarar assim com elas. A Rita e o Mário são minhas testemunhas, porque eu, como sou assim, eu acho que sou o mais impulsivo, talvez, do projeto. Eu acho que às vezes escrevo para mim próprio e depois fico a sentir-me mesmo mal. Fico tipo a pensar, porque é que eu perdi o dia inteiro a escrever este artigo, só me interessa a mim. E pronto, mas acho que é um exercício que em termos de editoria acontece sempre. Rita, então quais é que são os teus destaques? As minhas. Vou começar por um artigo da Carolina, que está aqui no nosso backstage. E é um artigo que, apesar dos nossos 7 anos de vida, este foi bem recente e tem a ver com a situação na Polónia. Eu tinha um aqui aberto. Está aqui. Só para ter uma cábulazinha, mas não é que eu preciso da cábula, porque na verdade... Tem a ver também com o radar. Também tem a ver com o radar, exatamente, está inserido no radar. Tem a ver com a luta sobre a luta pelos direitos LGBT na Polónia. Eu na verdade tinha aberto mas o trabalho que a Carolina fez sobre direitos humanos na Polónia está relacionado não só com isto como com a situação específica do aborto. Foi um artigo que eu pessoalmente, como leitora, adorei, não só porque não vi isto bem explicado noutro mídia qualquer em Portugal, e é um orgulho poder ter isto no Shifter, como porque está incrivelmente bem escrito, mas isso é porque todos os artigos da Carolina assim estão, e porque do ponto de vista do ser marcante ou não para o Shifter, senti que, apesar de ser bem recente, volto a dizer, um bocado na linha daquilo que estávamos a falar há pouco, acho que foi assim um boost para algumas pessoas nos terem conhecido, pelo menos. E tendo em conta que nós, como vos dissemos, somos muito agradecidos pelo vosso feedback, foi um artigo que teve um feedback muito bom, não só pelo artigo específico, como pela altura em que saiu, sentimos assim um calorzinho Sim. a chegar com ele, o que mostra que vocês gostaram do artigo também e gostaram que nós tivéssemos falado sobre o tema. É um artigo ótimo, vão ler, por favor. Um artigo não, são vários, como eu disse, pelo menos 2 sobre este assunto, mas todos os da Carolina já agora. Mas sobre isto, porque é realmente importante, porque a Polónia é um país europeu, não é? E às vezes está tão perto, mas... E o artigo tem muita pertinência temporal agora, porque se estão a acompanhar minimamente as reuniões que se passam nas altas instâncias da Europa, a Polónia e a Hungria têm sido os 2 países que têm vetado... Sim. Os avanços. Sei que tínhamos uma pergunta aqui qualquer também sobre a zona euro, e a Polónia e a Hungria têm sido 2 países que têm votado a provisão de receitas, um bocadinho porque a União Europeia quer fazer com que eles respeitem o chamado rule of law, o Estado de Direito, e nestes 2 países há algumas ameaças ao Estado de Direito, e nós tentamos fazer aqui algum acompanhamento deste tipo de trabalho, e portanto este artigo da Carolina acho que acaba por ter esse lado fixe, porque falando sobre uma coisa específica, manifestações específicas, um momento específico, acaba por durar durante 6, 7 meses, vai estar perfeitamente atual, e quando não estiver atual lá está histórico, portanto... Exato. Mas não seja porque tem... Desculpa. E é só dizer que eu acho que este aqui é um bocadinho espelho aquilo que eu há bocado tentei dizer, que é que nós quando no radar falamos do mundo, tentamos falar sempre destes temas e microtemas que muitas vezes nos noticiários acabam de ficar mais que fora, e acho que é isso que é mesmo importante no projeto, e aqui as palmas são todas para vocês, que acabamos de ir à Polónia, à Hungria, assim, à Bulgária, há países que não têm tanta cobertura mediática, principalmente a Europa do Leste, que nós tínhamos cá o Gabriel há uns tempos, e então, ao acompanharmos o projeto, de repente, deixou de ser uma coisa sobre tecnologia, coisas mais pop, passou a ser uma forma de nós conhecermos melhor o mundo. Yep. Eu queria só acrescentar que porque é que estes trabalhos da Carolina também são muito bons, além do que o João disse, porque têm relatos de pessoas que lá estão ou que lá estiveram, e é uma coisa que às vezes também está um bocadinho em decadência no jornalismo de hoje em dia. Não falo de mídias tradicionais versus independentes, não quero trazer essa discussão. No geral, é só ir perguntar, é só enviar uma mensagem a alguém que lá está e que lá esteve, e não estar a falar com o olhar de cá de quem não está lá. Mas isso é uma discussão para outra altura, enfim, lugares de fala e etc.
liguem-se, ouçam os nossos podcasts para saberem mais sobre o tema. A minha outra também é um artigo meu, porque nós tínhamos combinado que era para introduzirmos assim um bocadinho mais da nossa história. E é um artigo que eu escrevi no início da quarentena, quando fomos mandados para casa, que tem a ver com o tédio e a minha relação pessoal com o tédio. É um artigo assim grande, mas que eu gostei muito de o escrever e tive muitos nervos em publicá-lo no Shifter, mas depois dele ter sido publicado eu fiquei muito orgulhosa, porque foi assim das primeiras vezes que fiz um trabalho jornalístico mais pessoal, diria. Há muitas coisas do artigo que estão escritas na primeira pessoa e que têm a ver com a minha relação pessoal com o tédio, porque é um tema que me é muito caro. E pronto, e falo de um livro de Peter Toohey e de Susan Sontag. São ambos livros que podem ficar aqui já como sugestões culturais, mas para mim e naquilo que é o meu percurso no Shifter, este artigo foi bastante marcante. Foi como se marcasse é tipo uma aliança de compromisso com o Shifter, marcou assim uma nova etapa no meu compromisso com o Shifter e no meu trabalho no Shifter. E apesar de tudo, porque estive bastante tempo a trabalhar em jornalismo mais tradicional, Hard news na televisão, e nunca tinha tido a oportunidade de fazer nada do género, foi muito, muito bom poder mergulhar sobre um tema que me é tão caro e que ao mesmo tempo era tão interessante nesta altura, porque estávamos fechados em casa, tínhamos de arranjar forma de sair do tédio, não é? De nos entreter, e eu de repente dei por mim a pensar nisto e nesta minha pesquisa antiga. Por isso, se quiserem lê-lo, acho que podem gostar, espero eu. Chama-se A Minha Viagem em Busca do Propósito do Tédio, de Peter Toohey e a Susan Sontag. Eu agora deixaste-me triste, porque de repente falaste do Peter Toohey e da Susan Sontag e eu pensei que eu devia ter trazido o artigo do David Graeber. Portanto, vão ler o meu artigo, A Meias com André Forte, do David Graeber. O título é Qual é o interesse se não nos podemos divertir? E eu acho que esse artigo era fixe, porque acaba por resumir muito bem também o espírito do Shifter. E eu acho que o David Graeber, embora seja um antropólogo de que nós só falámos agora porque infelizmente morreu, eu vou ficar para sempre com o pesar, porque eu, como diz o Alex Couto, eu ia entrevistá-lo se ele não tivesse morrido, e eu acho que ia mesmo. E é mesmo muito triste. E ele é um antropólogo que tem um trabalho muito sério, mas que depois de ter cultivado todo o seu trabalho muito sério e depois de ter estado presente como anti-líder do movimento Occupy Wall Street, como ele diz, anti-líder, escreveu este ensaio fascinante, que é Qual é o propósito de tudo se não nos pudermos divertir. Eu acho que também é um bocadinho este espírito, e eu lembrava-me disto porque este artigo da Rita é um artigo sobre o tédio. Tipo, é uma sobre coisa, o propósito do tédio, não é? É uma coisa um bocadinho fútil, mas que aqui tem espaço porque não é fútil, é uma coisa própria das nossas vidas, que todos... uma coisa com a qual todos nos debatemos. Eu acho que às vezes no jornalismo tradicional ou nos mídias tradicionais, esses artigos acabam por não ter espaço porque as coisas são um bocadinho comprimidas para terem de cabelo naquela hora. E mesmo no jornalismo alternativo, como há poucos recursos, e eu entendo isto perfeitamente, acaba por não haver tanto espaço para falarmos de coisas assim um bocadinho mais laterais e um bocadinho mais tipo porque nos apetece. E eu acho que o papel do jornalismo e da editoria também é um bocadinho, ou também deve ser um bocadinho propor reflexões, porque achamos que é relevante neste momento. Não é porque de repente alguém ganhou o Prémio Nacional do Tédio. Não, é tipo... porque é uma realidade que é comum a várias pessoas, não é? Há também outro exercício que eu acho que é de salientar, que nós fazemos muitas vezes e que às vezes com as etiquetas do jornalismo é algo que não acontece com tanta frequência noutros meios, que o jornalista tem de se distanciar da notícia, não é? O jornalista não é notícia, é aquilo que nós aprendemos quando estudamos jornalismo. Mas, ou então, quando assina e quando há algo que é escrito na primeira pessoa, é uma crónica, ou então é um artigo de opinião, não é? Sim. E, por exemplo, este meu artigo, e por isso é que nós às vezes, e isto é uma discussão, ainda bem que estamos numa reunião editorial convosco, porque isto é uma discussão que nós temos muitas vezes entre nós. Este meu artigo é daqueles que eu não sei muito bem que tag é que nós lhe meteríamos, não é? Porque isto não é um artigo de opinião. Eu não estou a dar a minha opinião sobre o tédio, eu estou a contar a minha experiência. E como este temos tantos, o João escreve muito na primeira pessoa e eu, que normalmente edito os textos dele, sou sempre a primeira a dizer isto é opinião, isto é não sei o quê. E se calhar não é, porque é só ele como jornalista a questionar o mundo e a ver o mundo dos seus olhos e enfim, quem gostar de ler o Shifter em princípio poderá ou não gostar
desta nossa visão das coisas. Pelos comentários desta parte da conversa, em princípio eu gosto. Só fazer uma correção, Duarte, nós não adoramos Grabber, nós amamos Grabber. Nós queremos que toda a gente vá conhecer o Grabber, porque vale mesmo a pena. Vejam os vídeos dele, são super divertidos e super bacanas. Só fazer aqui um pequeno parênteses, para mandar corações também para o Rap Notícias, que veio aqui dar o amor, e para o Interruptor, que também veio aqui deixar um beijinho de parabéns, outro beijinho de parabéns, suas lindas, muitos beijinhos, e obrigado também, porque nós no Shifter acho que também sempre cultivámos um bocadinho esta ideia de apoiarmos os nossos pares e quem está a fazer uma coisa mais ou menos parecida com a nossa, com uma estrutura mais ou menos parecida com a nossa, e... Marco Brandão, não será uma reflexão? Sim! O Marco, como também já participou destas discussões, está à vontade para meter os nossos próprios termos. Olha, eu fui só conferir se por acaso o artigo estava com a tag reflexão. Exato. Mas sim, é uma reflexão, claramente. Podemos só fechar com as nossas sugestões culturais. Temos 5 minutos. Achas que consegues? Okay. Conseguem? Ok. Sim. Difícil. Podes começar tu, se calhar. Ok, eu vou ser muito rápida. Normalmente no podcast isto é o segmento em que convidamos as pessoas da nossa equipa a darem elas próprias as suas sugestões culturais. Hoje não vamos... Aliás, estamos nós os três, somos as pessoas da equipa que o Mário vão é o convidado. O Mário é o vão convidado, dar as suas sugestões culturais. Temos aqui muitas pessoas da equipa que foram comentando no direto, que já participaram neste segmento do podcast. A forma que nós arranjámos também de fazer as nossas sugestões culturais neste episódio especial da reunião editorial não foi fazer sugestões aleatórias de livros e de discos. Mais uma vez está ligada àquilo que foi a editoria do Shifter nos últimos 7 anos, e eu achei que em vez de escolher um artigo, lembrei-me de uns 3 ou 4, que é um exercício no qual normalmente até sou eu que assino. Há aqui também um do Alex Couto, e que tem a ver com como ler um livro, como tirar o melhor proveito de um livro, como analisar um livro, como arranjar consideração para ler quando não a tens. Mais uma vez, é um tema que me é muito querido, porque eu adoro ler e nem sempre consigo ter cabeça para tal. E enfim, é um tema que já deu vários artigos do Shifter, artigos que até costumam ter algum sucesso. Isto na verdade são dicas que vieram da minha cabeça ou da do Alex, no artigo que ele também escreveu, que anda à volta do mesmo tema, mas que, mais uma vez, acho que são um bom exemplo daquilo que o Shifter tenta fazer. São dicas com uma assinatura de alguém que gosta de ler só, lá está, eu não Sim, tenho... com uma série de referências que depois acabam por ser... Sim, claro. Por vir à baila ao longo do artigo. Não são Não name dropping, não é name dropping. Não. Nem é uma psicóloga a dizer-vos como devem arranjar concentração para ler, como reduzir a vossa ansiedade. Não, são só dicas, porque no fundo que nós achamos que podem ser úteis para vocês, porque são úteis para nós, e acho que é muito isso a nossa essência. E não é uma sugestão cultural, são vários artigos que podem ser-vos úteis para vocês tirarem melhor proveito das vossas sugestões culturais também. Basicamente, o que a Rita quer dizer sintetizando é: leiam livros. Sim. Pronto, era isto, a Rita quer aconselhar que leiam livros. Acho que faz um bocadinho de falta, é verdade. E nós já temos um desejo enorme, que era uma secção só de leitura no... Gostávamos muito que acontecesse. Se por acaso tiver aí algum mecenas que tenha vontade de patrocinar uma secção de literatura... O nosso sonho era ter um clube do livro Shifter, malta, se quiserem patrociná-lo, isso sim era... Cheguem-se à frente. Exato. E falamos depois do direto. Sim. Mário. Vai para Mário. Aliás, eu já não... Já te esqueceste? Não, eu não me esqueci. Eu ia falar da Rádio Faneca, e foi o que me lembrei e das conversas que nós tivemos. Mas agora depois Garriga quer falar do livro e não sei quantos, eu acabei de ficar, já não se encaixa aqui com bem. Mas eu até acho engraçado. Rádio Faneca, claro. Não, mas basicamente a Rádio Faneca foi um festival que eu descobri, que nós acabámos por descobrir assim um bocadinho ao acaso, e até foi engraçado, porque me convidaram para ir ao festival. Eu não fazia ideia o que aquilo era. Fui o Eduardo quer livros. O Eduardo quer livros, achei aquilo muito engraçado. Escrevi, acho que foi lá há 2 anos. Foste 2 anos. E escrevi 2 peças que eu gostei bastante de escrever e que me deram
deram bastante trabalho, e acho que aqui tivemos um leitor, uma pessoa que leu e acabou por se mudar para Ivo, eu não sei... Não foi no Faneca, foi no 23 milhas. Sim, nós também fizemos uma peça sobre o 23 milhas. Sim, quando aquilo basicamente, primeiro foi o Bons Sons, depois toda aquela... Não, foi em Ivo que eles começaram com esse projeto, e depois acho que foram buscar o Faneca já, acho que o Faneca já existia, só que naqueles anos é que ganhou uma nova vida. Mas sim, vale a pena conhecer isso também. Acho que até é uma boa sugestão, Mário. Estavas pouco confiante, mas olha. Não, porque é interessante, e eu faço aqui esta nota, porque é um festival numa aldeia, numa vila, ou seja, assim, com um ambiente de vila, aquele ambiente tipicamente português, mas que depois é completamente desconstruído e reconstruído. É um festival que não tem nada a ver com o Bons Sons, nem com aquele conceito de festival que nós conhecemos. Aqui não tem um recinto, não tem uma organização assim muito formal. Acaba por ser uma coisa que vai acontecendo em vários espaços de Ivo, e na última edição, creio que há 2 anos teve uma rádio, em que a rádio também era um palco, então quase que aquela ideia que a rádio ia morrer ali, provou-se que a rádio não vai morrer, porque realmente era um palco, um festival, e acontecia, as pessoas estavam à volta da rádio a ouvir a rádio, porque a rádio dava a acontecer à frente delas. Que é de meta. Não, e acho que é um festival engraçado, e também é bom para conhecermos às vezes a oferta que existe além de Lisboa e além das grandes cidades. Já que falámos na pessoa que tu ias falar e acabaste por não dizer, que foi um leitor nosso que uma vez nos disse que leu um artigo sobre o 23 milhas e resolveu mudar-se, creio que era de Lisboa, das Caldas da Rainha, para Ilhavo. Portanto, já fizemos alguém fazer uma mudança de vida. Eu é que 200 e tal quilómetros. Tento sempre acreditar que essa história não é verídica, porque mas eu não quero ter o peso de uma mudança na vida. Queria partilhar aqui também uma mensagem que nos chegou e que eu achei muito engraçada, muito simpática, que diz que nós infelizmente não pedimos à pessoa para assinar, então nós não sabemos, mas sabemos que é uma rapariga, porque diz obrigada no fim. Nós ditando os textos do Shifter, e isso é mesmo fixe, é uma história mesmo engraçada e que, de certa forma, comprova o valor dos nossos textos. Para fechar, já são 10h01, já passa, não conseguimos o podcast em 1 hora, desculpem. Não, nós ficámos um bocadinho atrasados. Sim, é justo. Temos mais 3 minutos, mais coisa menos. É justo. Eu, como nós vinhamos com esta ideia das sugestões culturais serem assim um bocadinho coisas do Shifter, coisas de fora, eu acho que vou mesmo para o meu último artigo de cultura, que não sei se é o último, se é o penúltimo, então vou falar dos dois, pronto. Eu sou muito rápido. Um é sobre o cinema do Nanni Moretti, que é um cineasta italiano que vai agora lançar um filme novo e que vale mesmo muito a pena, por todos os motivos e mais alguns, mas eu acho que o motivo porque eu gosto mais do cinema do Nanni Moretti é porque ele se envolve muito nos filmes e, de certo modo, a filmografia, a obra dele, também tem um bocadinho esta ideia do Shifter, eu acho. Esta essência de, no meio de um universo que costuma ser, às vezes, hiper formal, de haver uma pequena desconstrução, dele se conseguir envolver. Com a banda sonora também faz um trabalho incrível. De repente estamos a ouvir uma obra do Nicola Piovani que funciona só por si como um disco de música incrível e funciona no filme como uma banda sonora incrível. Nanni Moretti vale a pena ver. Eu acho que o artigo que fiz sobre ele, eu senti muito aquilo que estava a escrever e também tive algum bom feedback, portanto acho que é um bom conselho para dar. E o outro é sobre o poema o Ítaca, o poema do Constantinos Cavafis, ou Cavafais, desculpem, não sei dizer o nome, é um poeta grego, que tem um poema muito interessante que é o Ítaca, que tem várias traduções para o português. Nós utilizamos a tradução do Jorge de Sena e acho que é mesmo é um poema fascinante, é um poema sobre uma viagem mais metafórica do que propriamente concreta, que eu acho que vale muito a pena ler, e especialmente nestes tempos de incerteza, vale mesmo muito a pena. Não, vai mesmo. Estava-me a dizer da Regi que se o Moretti se ia lançar um filme, vai mesmo. Eu fiquei surpreendido, mas vai. Velhinho, já com as suas rugas, mas vai mesmo lançar um filme. Olha, acho que nos podemos despedir. Sim, é sempre um momento mais complicado. Não, mas faz isso bem. Não, uma coisa é quando não está ninguém a ver a minha cara. Qual é a pergunta? Pergunta clichê, mas como vem o Shifter daqui a mais 7 anos. Ok, pergunta clichê, mas como vemos o Shifter daqui a mais 7 anos. Do Bernardo, não é?
O Bernardo também escreve para nós. Pois, olhem, isso é uma pergunta que está mais ou menos respondida na campanha que lançámos a semana passada. Não sei muito bem se podemos adivinhar como é que vemos o Shifter daqui a 7 anos. Deixa-me só dizer uma coisa. O filme do Nanni Moretti vai se chamar Tre Piani e vai sair ainda este ano, segundo o Google. Ok. Não bem dizer. Vamos ver. 3 pianos. Sim. Como é que vemos o Shifter daqui a 7 anos? Eu acho que nós, uma coisa que foi fundamental no progresso do Shifter, e acho que isso é que nos fez crescer tanto, é que nós nunca fizemos muito essa pergunta a nós mesmos. Eu acho que nos primeiros anos de Shifter dissessem, olha, vocês daqui a 7 anos, nós ficávamos tipo, ninguém vai ter paciência. Ninguém acredita. Ninguém vai dar 7 anos nisto, porque gostamos muito dessa ideia também de poder crescer a olhos vistos e de ir crescendo, e portanto, eu acho que temos a certeza que vai ser melhor, não é? Que no geral vamos continuar a trabalhar com a mesma sagacidade para todos os dias podermos melhorar um bocadinho, mas não temos uma imagem definida do que é que vai ser o Shifter daqui a 7 anos, porque eu acho também que quando as pessoas sonham muito alto, não é? Se nós agora dissessemos, não, daqui a 7 anos vamos ter uma televisão e vamos fazer programas de rádio e não sei o que, isso depois ia dar dívida, no mínimo. Acho que há pequenas coisas que podemos antecipar e uma delas até foi bastante comentada por vocês quando vos pedimos comentário, que é a introdução de mais formatos audiovisuais. É algo que está a acontecer e que temos discutido muito também nos bastidores. A revista, porque no fundo, além do Clube do Livro que eu falei há pouco, isto sim era um grande sonho que tínhamos e se tudo correr bem, de 3 em 3 meses ela continuará a existir e ficará melhor e maior e enfim. O podcast era algo que nós gostávamos muito que também continuasse, que nos dá muito gozo. Confessamos que às vezes nos perdemos, como o João disse no início. Ainda somos um bocadinho amadores. Perdemos um bocadinho da conversa e às vezes, não tendo a perspectiva do ouvinte, a conversa pode tornar-se um bocadinho chata, até para quem não está tão dentro dos assuntos e também porque temos tido alguns convidados que são amigos, não é? E aí a conversa... E falam pelos cotovelos. A conversa corre e perdemos-lhe um bocadinho a mão, o pulso. Mas de qualquer forma, a nível editorial, como dissemos... Acho que estamos de acordo no facto de sentirmos que atingimos um ponto em que uma maturidade em que estamos satisfeitos com o que estamos a fazer, mas lá está, como o João disse, também não nos queremos prender com grandes promessas porque é mutável, não é? Nem achar que somos muito bons, isso é... não. Isso é logo a receita para o fracasso, achamos que somos muito bons. Portanto, daqui a 7 anos vamos estar melhores, de certeza, essa é a promessa que fica e contamos também com o apoio de quem nos está a ver, com o apoio dos vossos amigos. Se acharem que há amigos que ainda não nos conhecem, envie-lhes o projeto, diz, lê isto, vais curtir. Até é um bom motivo para meterem conversa. Tipo, agora nesta parte da pandemia, às vezes ficamos um bocado tipo, sem falar com os nossos amigos durante algum tempo e depois é aquela coisa, não fala há tanto tempo. Podes dizer, olha, conhece este projeto e podem começar conversas a partir daí. Eu acho que nós temos imensos artigos que servem de icebreaker, portanto, se precisarem, usem e abusem o Shifter. Porque eu acho que o essencial também, a mensagem essencial para os próximos 7 anos é essa, que neste momento estamos a viver um dia de cada vez. E é o que eu ia dizer, que a lutar pelo nosso futuro. É o que o meu avô também diz, é um dia de cada vez. A lutar pelo nosso futuro e, portanto, a nota principal, o sublinhado principal, acho que é esse. Mas eu estou convicto de que vamos conseguir atingir os nossos objetivos, senão não tínhamos traçado este objetivo e, portanto, conto também um bocadinho com o apoio de toda a gente que nos vê e que nos possa ajudar. Já sabem... Eu digo sempre a mesma coisa, se não puderem contribuir monetariamente, partilhem, porque na internet é mesmo... é uma moeda. E mais não seja para nós também sentirmos que estes 7 anos serviram de alguma coisa, não é? E que não foram em vão e que o nosso trabalho tem repercussão e teve alguma importância no espaço e no tempo que teve. Mas é isso, se puderem partilhar o Shifter com os vossos amigos, era muito importante para nós, e se puderem contribuir, nem que seja com 1 euro, 2 euros, o que for, pode parecer pedinchão, mas fazia a mesma diferença, e qualquer dúvida que tenham, acho que nunca é demais sublinhar a página que também lançámos a semana passada, quando lançámos a campanha, a pedir-vos ajuda, lançámos uma página sobre a nossa transparência financeira. Podem visitá-la na nossa homepage, e era muito importante que para nós também que vocês qualquer decisão que tomem, a tomem informada. Eu acho que dessa forma vão poder fazê-lo. É isto. É isto, olhem,
Foi uma horinha, espero que tenham gostado, espero que Passou tenham rápido. ficado com o bichinho de ouvir os outros episódios. Se não forem patronos, podem ir ao Spotify, mais onde? Apple, Apple. Sim. cenas, sítios. Esses sítios Ao do Google costume. também. Vão lá e procurem. Ver os outros episódios. Podem também. Está tudo no site, de qualquer forma. Portanto, Sim. através do Numa- site numa conseguem. página chamada Áudio, que nós também lançámos. Sim, a partir do site conseguem-se orientar bem. Se tiverem dúvidas, mandem mensagem, qualquer um de nós responde. E portanto é isso. Eu acho- Mantenham-se atentos também, por causa da revista, não é? Sim, em dezembro vai haver uma nova. Em princípio, vamos fazer pré-venda. Estamos aqui a tentar agarrar os prazos, a ver se nada foge. Uma vez que a primeira edição esgotou, não é? Não queremos que fiquem sem a oportunidade de conhecer o próximo número. Sim, E é isto. e pode ser que voltemos a este formato dos diretos. Que se estiverem desse lado, nós também pode ser que arranjemos mais motivos para celebrar, nem que seja que conseguimos atingir o sucesso na nossa campanha. Não sabemos. Portanto, muito obrigado. Acho que é Obrigada. a última palavra. E resto de boa noite e continuem a ler o Shifter e a partilhar. É isso. Mário, despede. Sim, é isso. Boa noite, obrigada. Eu queria só entalar o Mário para fechar. Não estava à espera deste. Tchau, obrigada a todos.